Ô Matheus, você viveu um momento muito complicado com relação à sua saúde aqui dentro da Nortene. O que aconteceu? Conta pra gente. Na verdade, o que aconteceu, né? Foi uma fase, eu aos 34 anos, né? Hoje vou completar no próximo mês 36, né? Mas eu estava numa viagem de férias para o exterior. Assim que retornei, eu tive uma notícia não muito agradável, né? Que eu estava com um linfoma, né? Para quem não conhece, é um câncer, né? E aí, pense só, você com 34 anos, né? No auge da tua carreira profissional, né? E aí você recebe uma notícia dessa. Então, obviamente que a gente acaba sendo impactado com isso, né? Lógico. Mas em relação à Nortene, ao suporte que me foi dado, assim, eu tenho uma gratidão imensa por isso, tá? Porque ela conseguiu na parte financeira, porque a gente pensa nisso, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu fiquei em tratamento afastado por 7 meses, né? E você tinha, pelas contas, pouco mais de 4 anos de empresa. Isso. Então, a gente acaba pensando nisso. E agora, né? Claro. O que eu vou fazer? Como é que vai ser esse processo? E a Nortene sempre me amparou, tanto não só na parte financeira, mas ela continuou como se eu estivesse trabalhando. Isso é bem interessante, tá? Todos os negócios que aconteciam na região ainda era passado para mim, então, assim, eu tenho uma gratidão imensa por isso, né? Você ficou afastado. Eu fiquei afastado. Mesmo assim, a Nortene entendeu que era um momento que eu precisava para me afastar, para cuidar da minha saúde, e mesmo assim, ela na parte financeira, tudo que acontecia na região era repassado para mim. Eu falo na questão... Bonificação? Bonificação, Poxa, isso. que legal. Então, assim, o porquê disso, né? Tem hora que eu me pergunto o porquê. Eu acho que isso me deu força para lutar contra isso e falar, poxa, é só uma fase, entende? Então, acho que isso tudo influencia, né? Então, eu consegui fazer o meu tratamento, né? Graças a Deus, porque eu acho que Deus em primeiro lugar. Claro, claro. E sem esse peso, sabe? Então, sem esse peso, que é um dos pilares que um homem, né, tem nos seus custos normais, então eu consegui passar por essa fase mais tranquilo. Sem falar, né, nas ligações, né, que a gente recebia do RH, né, falando sobre... Matheus, está precisando de alguma coisa, adiantamento, sabe? Assim, então, assim, foi uma fase muito generosa da Nortene, eu digo isso, sabe? Então, para mim, isso fez a diferença, me ajudou. Surpresa para você, esse tipo de situação? Foi, né? Assim, acabando de sair de férias, recebo uma notícia dessa, e aí, qual o próximo passo? Mas o Samir fala uma coisa que a gente acaba tendo uns insights que a gente leva para a vida, né? E sempre conversando, né? Falou, e aí? É isso que a gente foca. Qual a solução agora? O que a gente vai fazer? Se tá assim, qual o próximo passo, né? Não se vitimizar assim, não julgo nem nada, né? Cada um tem uma realidade diferente. Claro. Mas o que eu quis acreditar para que eu pudesse passar por isso, que quem sou eu perto de Jesus Cristo, né? Então eu tenho muita fé e eu falei, eu vou seguir o que é para seguir, vou enfrentar o que eu tenho que enfrentar, porque no meu dia a dia é assim, nem tudo é perfeito, né? Então, assim, o fato é como você vai agir perante ao que vai acontecer contigo, né? E aí, isso é uma coisa minha, né? E que a gente vai aprendendo, né? Com o dia a dia. Mas eu falei, eu vou levar isso para mim como um desafio momentâneo, né? E, como se diz, acabei de voltar de Brasília, onde eu faço os acompanhamentos, né? Então, graças a Deus, estamos em remissão, né? Você é casado? Você é noivo? Você mora com os seus pais? Como é que é a tua vida? Não, hoje, assim que eu descobri, né,
eu estava namorando, hoje eu sou noivo. E futuro marido daqui pouco tempo. Ela te apoiou também. Ela me apoiou, com certeza. Então, esse respaldo dela me fez crescer muito, sabe? E ela é dentista e, se fosse preciso, ela se prontificou a mudar. Se fosse pra gente, como eu fiz o tratamento em Brasília, ela se prontificou a mudar comigo e fazer o que tem que ser feito, né? Por que você fez de Brasília esse tratamento? Na verdade, como eu descobri em Uberlândia, eu tenho um primo em Brasília, que é um médico bem renomeado. Que a sua base é São Paulo, né? A minha base é Uberlândia hoje. Uberlândia. Aí eu fico em Uberlândia, Minas, né? E aí eu fiz o diagnóstico, né? Aparentemente até então suspeita. E esse primo meu, que é um médico em Brasília, ele, ao avaliar os exames, de cara ele já me chamou, já me convidou, vem pra cá amanhã. E daí as coisas foram surgindo, né? Inclusive, em um bate-papo com o diretor do hospital, eu não sabia, até ganhei o tratamento, tá? Numa rede particular muito famosa em Brasília, DF-Star. Então, assim, hoje tenho todo o acompanhamento com eles. Então, assim, é uma coisa muito... Eu não sei explicar por quê, sabe? Mas aconteceu comigo, né? Ô, Matheus, é claro que é um tema desagradável, mas muita gente está vendo e, de repente, ela precisa ouvir isso também para ter a força que você teve. Você chegou no diagnóstico a ter assim, um risco claro de vida, porque, claro, o câncer é sempre uma doença muito séria, mas às vezes, hoje, graças a Deus, com a medicina tão avançada, pode não ser exatamente uma sentença de morte. A sua sentença, o seu diagnóstico era muito grave? Então, perto né, de todo esse universo que existe dessa doença, né, o meu era até então, né, eu fiz várias consultas com vários médicos para entender melhor, né, qual era a minha realidade frente a isso. Não tanto, por quê? Porque o meu eu descobri bem cedo, tá? Acabou que foi uma bolinha que deu no pescoço, eu estava viajando, achei que era um torcicolo, alguma íngua, né, do tipo. Então eu descobri bem no início, sabe? Então o meu não chegou a... Obviamente que, né, a gente está falando de uma doença... É pesada, não hoje eu não tenho dificuldade em falar esse nome câncer, né? Mas a gente entende um pouco mais, né? Mas acaba que o meu foi um pouco mais brando pelo estágio, entendeu? Então, mas não por isso eu não tive que fazer todos os procedimentos como quimioterapia, radioterapia. Não precisou. Precisei fazer sessões de quimo, sessões de rádio, e aí as coisas foram acontecendo, né? Peguei Covid nesse intertempo, mas, assim, consegui sair dessa, né?